Olá! O tema da inovação e configuração sociotécnica é muito interessante, não é mesmo? Seguiremos debatendo sobre ele nessa aula 2 da unidade 2. Vimos na aula passada que dentro dos sentidos para a inovação se destacam o sentido convencional ou o sentido sistêmico territorial, como o mais alternativo. No que se refere às inovações mais alternativas, são destaque as tecnologias sociais, cujo pressuposto é de que a difusão da tecnologia fere o circuito de produção da mesma. A tecnologia é, portanto, nessa perspectiva, um produto social. Não se trataria de uma adequação sociotécnica, mas de um processo coletivo, participativo de construção de tecnologias, capaz de minimizar e controlar os riscos de uso e adesão de novas tecnologias. Segundo Lassance, a tecnologia social é um conjunto de técnicas e metodologias transformadoras, desenvolvidas ou aplicadas via interação com a população e por ela apropriada, permitindo a inclusão e a melhoria das condições de vida. O surgimento da abordagem atualmente conhecida como tecnologia social estava relacionado com a busca de alternativa às tecnologias convencionais. Tais discussões remetem ao movimento da tecnologia apropriada surgido na Índia no início do século XIX. É bastante ilustrativo sobre esse movimento o exemplo da atuação de Gandhi, que no período de 1924 a 1927 se dedicou a divulgar programas de melhoramento das técnicas locais e artesanais como forma de lutar contra a injustiça social e o sistema indiano de castas. A demanda fundamental diagnosticada pelos referidos programas consistia na necessária adaptação da tecnologia moderna ao meio ambiente e aos fatores contextuais da Índia, bem como o fomento da pesquisa científica e tecnológica para identificar e resolver os problemas imediatos. Durante as décadas de 1970 e 1980, também nos países avançados, presenciou-se um florescer de grupos de pesquisadores adeptos à ideia da tecnologia alternativa, incorporando não somente as demandas sociais, como também as ambientais, de modo a refletir as inadequações das tecnologias convencionais. Estas novas concepções buscavam diferenciar-se das tecnologias de uso intensivo de capital e poupadora de mão de obra. As características fundamentais da tecnologia alternativa eram participação comunitária no processo decisório da escolha tecnológica, ou seja, as pessoas iam escolher a tecnologia da qual iam se apropriar no futuro. B. Baixo custo dos produtos ou serviços finais e do investimento necessário para produzi-lo a pequena ou média escala. C. Simplicidade no processo de inovação. E D. Que essa inovação fosse capaz de gerar renda, saúde, emprego, produção de alimentos, nutrição, habitação, relações sociais e utilização de recursos renováveis. Na década de 1980, o ideário da tecnologia alternativa sofreu severas críticas pelos que defendiam a supremacia das tecnologias convencionais, sob o argumento de que se tratava de uma volta ao passado. Isso porque os críticos de plantão entendiam a ciência e a tecnologia desde uma perspectiva de evolução linear e da busca pela eficiência. Para tais críticos, a mudança social é resultante da mudança técnica, de modo que o desenvolvimento tecnológico deveria servir como indicador de progresso geral de desenvolvimento social. A expansão do pensamento neoliberal coincide, não casualmente, com a perda do ad momento da ideia da tecnologia alternativa. Partindo do movimento da tecnologia alternativa e das críticas recebidas, o marco da adequação sociotécnica começa a discutir a tecnologia social como uma dimensão processual e com maior operacionalidade do que a tecnologia alternativa. De acordo com essa perspectiva, a tecnologia social é um processo de construção social e político a ser operacionalizado nas condições dadas pelo meio onde irá ocorrer e pela interação entre os atores sociais envolvidos. No marco da tecnologia social, o conhecimento científico e tecnológico não é apenas adequado aos requisitos técnico-econômicos,
mas ao conjunto de aspectos da natureza socioeconômica e ambiental que constituem a ciência, a tecnologia e a sociedade. O caminho de configuração sociotécnica se desenha ao longo do percurso sem que haja um produto pré-definido, é o que assevera o estudioso Dagnino. Os princípios da tecnologia social são aprendizagem e participação como processos que caminham juntos, transformação social a partir da compreensão da realidade de maneira sistêmica e do respeito às identidades locais, a legitimação de todos os indivíduos como capazes de gerar conhecimentos e aprender. A tecnologia social apresenta, então, mudanças que configuram alternativas ao desenvolvimento. As mudanças baseadas em alternativas ao desenvolvimento são capazes de ressignificar o conhecimento e inovação, de forma que o conhecimento é interativamente gerado, conferindo protagonismo aos atores sociais, que socialmente são os que se apropriam da inovação e sofrem o impacto da sua aplicação. Tudo isso traria desafios à agenda política, científica e tecnológica, que deveria ser mais complexa para lidar com a heterogeneidade no processo de construção de tecnologia social e com as questões da sustentabilidade na agricultura. Podemos trazer aqui alguns exemplos de tecnologia social. A meliponicultura, que consiste na criação de abelhas sem ferrão com uso de caixas padrões para a produção de mel, considerando os saberes tradicionais. A construção social, né, e a implantação do painel solar. Como você pode visualizar no slide, está indicado um vídeo no YouTube, no qual você pode encontrar um exemplo de tecnologia social, um dessalinizador de água construído pelos moradores do semiárido nordestino brasileiro. A preocupação crescente de setores da sociedade com a emergência dos danos ao meio ambiente e dos riscos ambientais derivados das atividades antrópicas no meio rural se traduziram em uma nova demanda por uma transição em direção às configurações sociotécnicas que priorizam a sustentabilidade e a agricultura de base ecológica. Além do mais, existem novas funções que os espaços rurais vêm desempenhando para além da produção agropecuária, ou seja, existe a conservação ambiental, a valorização da paisagem e da cultura e a realização de um conjunto diversificado de atividades econômicas. Esse fenômeno é chamado de pluriatividade da agricultura. A necessidade de uma nova abordagem da dimensão sociotécnica e dos novos conhecimentos capazes de alavancar o desenvolvimento local inovador, apoiado na sustentabilidade e na inclusão social, são desafios que enfrentamos hoje em dia, né? Tanto da política científica e da tecnologia brasileira. A mudança da base técnica na agricultura, conduzida com a decidida participação da pesquisa agrícola e da extensão rural, nos remete para outra questão, a da sustentabilidade ecológica e energética dos agroecossistemas. Alguns autores, como Caporal e Costa Weber, entendem que o incremento da biodiversidade agrícola constitui o elemento-chave para o desenho e manejo dos sistemas agrícolas, a fim de promover uma variedade de processos de renovação ecossistêmica e prover serviços ecológicos que potencializam as metas de uma produção sustentável em longo prazo. Para Caporal e Costa Weber, as principais correntes teóricas que formulam proposições acerca da sustentabilidade são a abordagem ecotecnocrática e a abordagem ecossocial, conforme você pode visualizar no slide. A corrente ecotecnocrática é conservadora na opinião dos autores, por propor apenas ajustes no sistema globalizado de promoção de desenvolvimento, estabelecendo como foco a adoção de medidas pontuais que diminuam os efeitos perversos do progresso e do desenvolvimento, ou seja, as externalidades negativas, como degradação ambiental, incêndios florestais, dentre outros. Como apoia a promoção do desenvolvimento, sugere a necessidade de intensificação do próprio processo de desenvolvimento, mas incluindo a preocupação ambiental, ou, nas palavras dos autores, o esverdeamento do capitalismo. A corrente ecossocial, ao contrário, defende mudanças radicais que afetem as causas do desenvolvimento predatório e gerador de desigualdades sociais. Como objetivo viabilizar alternativas ao desenvolvimento convencional, defende a prudência tecnológica, argumentando que o patrimônio natural é limitado, frágil e finito, não podendo ser considerado apenas como recurso a ser utilizado.
Sumarizando, a corrente ecotecnocrática prega a intensificação do verde, sendo possível seguir o mesmo padrão tecnológico dominante, ou seja, baseado no consumo de combustíveis não renováveis, incorporando tecnologias menos danosas ao meio ambiente. A crítica é que segue sendo excludente do ponto de vista socioambiental e não enfrenta as questões chaves da sustentabilidade na medida em que não abre espaço para pensar a preservação da biodiversidade nem o respeito à diversidade cultural. Já a corrente ecossocial defende o desenvolvimento que respeite os distintos modos de vida e as diferentes culturas, que favoreça a preservação da biodiversidade. Propõe uma nova mudança no sistema e nas orientações econômicas dominantes, em favor de novas estratégias que, baseadas na descentralização dos processos produtivos, sejam compatíveis com as condições ecológicas e capazes de incorporar identidades étnicas e seus respectivos valores culturais. Podemos pensar que, dentro da corrente ecotecnocrática, se aproxima um sistema de certificação por auditorias. Já dentro do sistema ecossocial, a gente tem uma aproximação do modelo da agroecologia. Críticas à agricultura orgânica são tecidas por diferentes estudiosos sob o argumento de que ela se limita a substituir insumos importados por insumos locais. O conceito da agricultura sustentável emerge com a necessidade de se realizarem mudanças sociotécnicas que incorporem o meio ambiente como uma variável importante no processo de desenvolvimento rural. O conceito de inovação sustentável foi defendido pelo autor Adams, que sugeriu o esquema que você pode visualizar nesse slide. Para ele, existem contextos de inovações sustentáveis. No contexto 1, a inovação sustentável seria ainda reativa, incremental e interna, ou seja, seria muito insular, desvinculado de outros contextos de inovações sustentáveis e ainda centrado somente na tecnologia. No segundo contexto, já se trataria da introdução da sustentabilidade em nível da estratégia das empresas, ou seja, passaria de ser insular para ser mais sistêmica, ou seja, considerando a interrelação entre os sistemas, e já estaria no nível que incorpora a tecnologia, mas também está centrado na pessoa. Já o contexto 3 seria o contexto de mudança sistêmica, ou seja, seria uma inovação muito mais integrada, sistêmica, ou seja, entre várias empresas, compartilhada entre diferentes atores sociais e mais centrados no nível da pessoa do que na própria tecnologia. O paradigma da sustentabilidade assenta suas bases em 3 elementos fundamentais, expressos na figura que você pode visualizar nesse slide. A agricultura sustentável tem a sua base em um dos pilares, integração dos elementos econômicos, políticos, sociais e ambientais, em prol de um uso mais equilibrado dos recursos naturais. O segundo pilar seria a diversificação, ou seja, os agroecossistemas são assentados na diversificação das culturas, que abrem maiores possibilidades de reciclagem energética, de utilização de insumos locais e valorização da mão de obra rural, e por mais adequados à pequena produção familiar. Essa produção foi pouco considerada nas políticas da modernização da agricultura. O terceiro pilar seria da adequação, ou seja, a adequação tecnológica nas pequenas unidades de produção passa pela valorização das tecnologias alternativas, de menor custo e pelo uso racional de recursos energéticos locais. Não podemos dizer que toda agricultura familiar seja sustentável, mas podemos dizer que existem muitas sinergias entre a sustentabilidade e a agricultura familiar. As vantagens da agricultura familiar é que ela é multifuncional, geralmente pode ser orgânica ou até artesanal. Existem também formas de aprendizagem que se encontram enraizadas na agricultura familiar, o manejo do ecossistema, a articulação com os mercados, e, além de tudo, existe um conhecimento com base nas especificidades local, ou seja, são modelos descentralizados de atuação. No Brasil, existe um marco legal sobre a agricultura orgânica, por meio da Lei 10.831. É um estilo de agricultura que deve adotar técnicas específicas mediante a otimização do uso de recursos naturais
e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais. Um exemplo de inovação sustentável no âmbito da agricultura orgânica é expresso pela experiência da empresa Native, que apresentou um intenso esforço de inovação em produtos, processo, gestão e modelos de negócios. Se destacam nesse cenário a eliminação da queimada para corte e queima da cana-de-açúcar, o controle biológico de pragas, a utilização de novos dispositivos, máquinas e implementos agrícolas para evitar a compactação do solo e preservar a biodiversidade terrestre e a fertilização orgânica. Os resultados desta inovação consistem em redução das emissões de gases de efeito estufa, aumento da biodiversidade e redução da necessidade de fertilizantes minerais que seriam extraídos da natureza e transportados por longas distâncias, consumindo assim combustíveis fósseis, e a melhoria da qualidade de vida para os trabalhadores e habitantes do entorno, não contribuindo para a incidência de problemas respiratórios que ocorrem onde o corte da cana é feito de forma convencional. No marco da abordagem ecossocial estão os defensores da agroecologia e da transição agroecológica, que seria um processo gradual de mudança através do tempo nas formas de manejo dos agroecossistemas, tendo-se como meta a passagem de um modelo agroquímico de produção a outro modelo ou estilos de agricultura que incorporem princípios, métodos e tecnologias com base ecológica. Essa ideia de base ecológica se refere a um processo de evolução contínua, multilinear e crescente no tempo, porém sem ter um momento final determinado. As inovações também podem se enquadrar de acordo com os diferentes sentidos do desenvolvimento rural. No sentido do desenvolvimento exógeno, a agricultura é dependente de recursos materiais e financeiros externos aos estabelecimentos. Já no sentido do desenvolvimento endógeno, a agricultura seria baseada nos conhecimentos em tecnologias apropriadas, na ação protagônica das famílias rurais e no uso de recursos que elas possuem no seu próprio meio. Caporal e Costa Weber formularam direcionamentos de como seria uma extensão rural de base agroecológica. Primeiramente, esta extensão rural negaria os conceitos ecotecnocráticos. Basearia em estratégias que impulsionem os padrões socioculturalmente apoiados na evolução histórica dos grupos sociais em coevolução com os ecossistemas em que estão inseridos. A construção de contextos de sustentabilidade e de resistência etnoecológica compatíveis com a realidade do público beneficiário da extensão rural. A agricultura familiar seria o público beneficiário prioritário, na lógica da produção combinada de valores de uso e de mercadorias. E, finalmente, defende que essa extensão deveria ser baseada na construção de saberes adequados para impulsionar estilos de agricultura e de manejo de recursos naturais capazes de estabelecer patamares crescentes de sustentabilidade. Vimos até aqui que existe uma diversidade de entendimento, de conceitos e de abordagens que orientam tanto o processo de desenvolvimento, o entendimento sobre sustentabilidade e o direcionamento que as inovações e as configurações sociotécnicas podem tomar. Gostaria aqui de mostrar que existem diferentes abordagens e que essas abordagens vão orientar tanto o processo de inovação quanto o processo da ação extensionista, dependendo da orientação dos profissionais, das instituições ou do processo de desenvolvimento em determinada região ou país. Obrigada pela sua atenção. Até a próxima aula.